Você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Eu estava, irmão, em casa, há um tempo atrás aí, o Senhor de Deus da Europa me ligou. Agora vocês imaginam, um caipira. Irmandade, irmão, o Ministério da Europa me ligou, irmão. Pediu para me atender, me convidou para atender na reunião da mocidade em Amsterdã, na Holanda. E também em busca dos dons de Deus, também na França. Uma pessoa, irmão, que não sabe falar nem português, eu sei falar é caipirês, baianês, mineirês, sertanês. Essa é a minha língua que eu falo, nem português eu sei falar. Irmãos, e os servos de Deus me ligaram, e eu, irmão, logo liguei para os servos de Deus, nosso irmão João Santim. O Senhor dava a graça dele atender a Europa nessa época. Liguei para ele e falei, irmão João, posso ou não posso ir? Ele falou, o Senhor te confirmou, meu filho? Falei, confirmou. Então vai em paz, sabe como entra e como sai. Tá bom, filho? Tá bom, irmão, então irei. Leva a saudação nossa para o ministério de lá. Irmãos, saiu eu e minha velha, eu e ela. Irmão, ela também é um pouco, sabe falar uma outra língua mais que eu. Deve falar aí, sertanejo mais assim, mais refinado. Irmãos, e saí eu e minha esposa, sem nenhuma carta convite. Nós saímos sem, e foi naquela época que a Europa começou a quebrar. Irmãos, e um detalhe, irmão, eu estava na minha comum, estávamos nós com aquela irmandade que só me traz alegria. Irmãos, e a luz foi embora. A hora que a luz foi embora, irmão, eu tive que pregar, né? Lembra disso? Tem um menino daqui na frente. Eu tive que pregar, irmão, pregar no escuro. Não tinha nada. Os irmãos pegaram os farol do carro e jogou dentro da igreja. O Senhor deu graça de pregar sobre a sexta trombeta. O Senhor entrou num fundamento muito maravilhoso. E chegou a hora, minhas filhas. E o Senhor falou assim, irmãos, eu vou dar um susto no continente europeu, diz o Senhor. Eu vou dar um susto. Vai ser um espanto só. Eu vou acordar um gigante que está dormindo há mais de 100 anos. Eu vou parar os portos. Eu, Senhor, vou parar os aeroportos. Mas eu vou fazer milagre. E o povo europeu vai saber que eu sou o Senhor. E foi uma palavra muito profunda, irmão. Daí 11 dias, aquele vulcão daí. E o Senhor falou, no final da palavra, para que ninguém duvide, ou fica com alguma dúvida, diz o Senhor. Esse gigante é um vulcão que está dormindo, mas eu, Senhor, vou despertá-lo do sono. E os jornais vai ter que falar que eu opero. Irmão, daí 11 dias, o vulcão acordou. Lá na Islândia, é isso? E acabou, irmão, ali a Europa entrou em colapso. E foi nessa época que eu fui chamado para atender, irmão, a reunião da mocidade em Amsterdã, na Holanda. Aí minha velha, irmão, falou assim, e agora? Você pregou, profetizou e agora o vulcão não vai deixar nós ir. Como é que nós fazemos? Eu falei, minha velhinha, vamos lá, vamos servir o Senhor, meu amor, vamos, está pronta para ir, vamos. Fizemos rapidamente, irmão, o passaporte, rapidamente. Fizemos lá, tem uma facilidade muito grande na cidade vizinha. Fizemos na hora, irmão, foi rápido, fizemos o passaporte. Entramos no avião, irmão, sem carta convite, sem nada. Não tinha nada na mão a não ser, irmão, um seguro de vida que nós tínhamos que fazer ao comprar a passagem. Irmãos, e ali chegamos, irmão. Só que quando chegamos em Amsterdã, irmão, cadê que algum telefone funcionava? Nada. Os irmãos tinham ido para a Irlanda, na reunião da mocidade, o vulcão segurou todo mundo lá nos aeroportos, não pôde sair. Ficou eu e a velhinha minha lá, irmão, eu e ela lá. Só, irmão, que nós estamos vendo só o Polícia Federal pegando o povo e jogando do lado. Pegando, deportando e só colocando deporte no passaporte. Ela olhou para mim e falou assim, peraí, se nós não entrar aí no país, eles vão colocar nós num avião para nós sumir daqui, não vai? Falei, se tiver um avião, meu amor, nós vamos. E ela falou, e se não tiver? Se não tiver avião, cadeão. Não tem outro jeito de fazer. Só Deus para fazer uma obra. Ela falou, meu amor, você está confirmado? Eu falei, confirmado por Deus. Nós não viemos fazer turismo. Nós viemos atender reunião da mocidade em busca dos dons de Deus. E eu estou autorizado por Deus. Eu estou autorizado por Deus para vir aqui. Irmão, sabe quando é? Deus mandou uma palavra ainda na minha comum. Usou de mim, o senhor falou assim há pouco tempo agora. Homens tão firmes que somos. Estamos expulsando 1000 demônios e no outro dia estamos correndo no vira-lata.
Irmãos, e naquela hora eu vi que irmão que começou a dar uma balanceada. Falei, meu Deus, eu tenho que mostrar fé porque minha esposa tem que alimentar da minha boca espiritualmente. O que eu faço, Senhor? Eu falei, Vandeide, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse povo, vamos tudo passar na frente nossa, vamos dar uma de europeu bem educadinho, vamos passar tudo pra frente, vamos lá, vamos deixar eles passar, vamos ver o que vai acontecer. Irmão, fui passando o povo, passando, e o povo agradecendo naquelas línguas deles lá, que nós não entendíamos nada. Irmãos, e foi passando, só que chegou uma hora, irmão, que não veio mais ninguém, e ficou só aqueles que nós tínhamos passado para frente. Ela falou, agora enfrentar as onças. Falei, vamos enfrentar então, em nome de Jesus. Vamos, meu amor, vamos. Você está unida comigo na comunhão? Estamos aqui em missão ou não estamos? Estamos em missão. Então liga comigo na comunhão. Cadê seu passaporte? Está aqui, me dá aí. Vamos junto, vamos topar junto na comunhão. Vamos. Irmão, na Holanda, eu não sei falar português, não sei falar holandês, não sei falar inglês. Nada. Naquela hora, irmão, chegou minha velhinha ali toda assim, sem jeito. Aí, irmão, 4 policiais naquela cabine lá. Aí, irmão, eles falaram na linguagem deles lá. Quando eles falaram, o Senhor me tomou. Comecei a falar em holandês com eles. E vamos conversando. E a conversa foi boa, mas eu não sei o que eu falei. Irmãos, e eles conversavam. E eu falando holandês, falando o que eles me perguntavam. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam que o Senhor vai dar para vocês hoje aqui, minha senhora? Vocês creem no poder de Deus, Senhor? Glória a Jesus, aleluia. Irmão, naquela hora, o policial olhou para mim, carimbou, irmão, deu as boas-vindas em holandês. Eu respondi, irmão, obrigado em holandês, e Deus abençoe em holandês. Irmão, pediu que eu entrasse. Irmão, saiu eu e minha esposa, irmão, alegre. Ela falou assim, onde você falou? O que você falou? O que foi? Falei, o Senhor me tomou. E eu falei assim, ó, não precisou fazer força. Saiu, e eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus, e tem mais milagre, minha velha, tem mais milagre. Irmão, o policial falou assim, agora vai em holandês, vai até não declarar, tem alguma coisa? Eu respondi em holandês que não tinha nada, irmão, mas minha esposa parece que estava mudando. Irmão, levou cada sacola desse tamanho, irmão, bolsa desse tamanho. Falei, minha velha, agora tem que ter mais fé, que eles vão segurar nós aqui, porque você parece que vai mudar para a Europa. Ela falou, não, o mesmo Deus que te tomou vai tomar de novo agora, glória a Jesus. Os policiais, irmão, vieram conversar comigo lá na Receita. Irmão, quando eles falaram em holandês, aí que a conversa foi boa, nós vamos longe falando em holandês. Irmão, eles carimbaram lá um papel, saímos entrando para o país, e eu estou aqui dando glória a Deus, irmão. Eu não sabia, mas o Espírito Santo me ensinou na hora. Você crê que o Espírito de Deus vai te ensinar muita coisa hoje? Filho, eu vou contar uma obra de milagre, mais uma. Pode contar ou não? Eu vou contar uma obra de milagre, lá na roça, lá onde eu moro. Irmãos, nós recebemos muita irmandade. No ano passado foi mais de 3 mil. Irmão, e para ajudar na despesa, eu planto de tudo. Só não planto sal nem macarrão. Mas o resto a gente procura plantar de tudo. Irmão, eu crio, irmão, javali, eu crio porco, carneiro, galinhas, irmão. Sempre tem frango caipira, se vocês quiserem pode ir, que lá tem. Irmãos, e para ajudar sempre na despesa. E sempre servos de Deus, irmão, que vem. Eu recebo irmãos da Europa, de outros lugares, aqui em São Paulo principalmente. Tem uns que é difícil comer um frango caipira. Eu sempre tenho no quintal. Irmãos, e um dia, irmão, eu levantei de manhã. Ao levantar, não sei se os irmãos sabem disso, mas os irmãos aqui pode ser que tem algum que é do campo. Quando bandidos entram no quintal da gente, irmão, e saqueiam as nossas galinhas, rouba, irmão, as que está em cima do puleiro, lá no galinheiro, não desce, enquanto o dono não chega, não desce. E eu, irmão, levantei de manhã, escutei o galo gritando muito, e algumas galinhas gritando. Eu já levantei para ir para Montes Claros, uma cidade vizinha que é 70 quilômetros de distância. Naquele momento, irmãos, eu olhei, falei, uma hora dessa, era de manhãzinha, mas já era para ter, as galinhas tinham descido já do galinheiro. Falei, meu Deus, bandido entrou no meu quintal, deve ter acabado, que se for só aquilo que está lá em cima lá, levou quase tudo. Desci, irmão, quando eu desci era a morte, uma doença perigosa que dá de galinha na nossa região, que ela dizima tudo. Mas eu havia vacinado, mas tinha passado alguns dias, irmão, tinha vencido a vacina. Irmão, olhei para o chão, irmão, estava coalhado, bastante galinhas mortas, todas já rígidas ali, irmão, debaixo daquele galinheiro. Irmãos, eu cheguei, uma doença, uma febre muito alta que dá, quando a gente pega, as penas solta tudo na mão. Quando eu olhei se tinha alguma convida, irmão, só tinha convida as que estavam lá em cima, mas as de baixo estavam mortas, estava tudo morta. Irmão, eu voltei triste, cheguei, minha esposa ainda estava deitada. Ela falou, que rosto triste é esse? Eu falei, amor, a doença pegou nossas galinhas, matou quase tudo. Tem pouquíssima lá, tá no galinheiro, não quer descer. Ela falou, meu bem, morreu muito. Falei, morreu bastante. Ela desceu comigo. Ela falou, meu amor, vamos fazer uma coisa.
você está indo para Montes Claros, pega essas galinhas mortas, coloca dentro de um saco grande de linhagem. Você está indo, a hora que for longe de uma fazenda, não perto do asfalto, joga lá no meio do mato. Quem sabe se essas que está viva ainda vai continuar viva. Irmãos, eu assim fiz, irmão. Pegamos aquelas galinhas, colocamos dentro daquele saco. É um saco grande de linhagem, desses grandes. Irmão, marrei ele com uma pressa com arame, que não dava nem para amarrar as bocas. Ali marrei, irmão, estava cheio de galinha, morta. Irmãos, e deixei do lado assim da estradinha minha, para pegar, irmãos, para me poder ir para Montes Claros levá-las. Irmãos, entrei, troquei de roupa. E minha esposa falou, não esqueça das galinhas, meu bem. Eu falei, não vou esquecer. Dei um beijo na minha esposa, irmão, e saí. Quando eu saí, eu ajoelhei naquela mesa que muitos irmãos aqui já tiveram na minha casa. É uma mesa grande na varanda. Me ajoelhei ali, irmão, minhas mãos postas. Naquele momento, irmão, as lágrimas, eu não escondo que eu chorei. Eu sou um homem apaixonado, irmão, com o que eu tenho, com as criação. Eu vivo assim. Irmãos, e ali eu ajoelhei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, foi rápido, as palavras foi essa, rápido. Senhor, meu Deus, eu te sirvo pela fé e sou teu servo, Senhor, e trabalho no ministério pela tua graça. Graças te dou pela essência da vida. Te dou graça por tudo que o Senhor me deu. Te dou graça pela minha esposa, minha família e minha cara irmandade. E por tudo que o Senhor me deu, meus animaizinhos, minhas pequenas plantações, minha horta. Tudo isso eu te dou graça, Senhor. E olha, Senhor, eu estou triste. O Senhor está vendo que eu estou triste? Eu estou triste, Senhor, porque a doença pegou meu plantelzinho de galinha e matou quase tudo. Olha, Senhor, mas o Senhor sabe que é dessas galinhas que sai o frango. E o seu servo chega aqui em casa, tem vontade de comer um frango caipira. Glória ao Senhor. Senhor, os teus servos da Europa chegam, nunca comeram um frango caipira. Ele chega aqui, Senhor, é da onde sai. O ovo, quando não tem carne, nós não tem dinheiro para comprar carne. É do ovo que nós comemos no lugar da mistura. Senhor, é daqui que sai o pudim, é daqui que sai o biscoito, é daqui que sai o bolo. É delas, dos ovos delas. E agora, Senhor, olha o que aconteceu. Pai, eu vou levar essas galinhas mortas agora e permita que com elas vai a doença para não voltar mais. E cura, não deixe acontecer nada com as que ficaram. Irmão, dei um grito na minha esposa, saudei. Ela ainda gritou, não esqueça das galinhas. Irmão, disse, quando eu cheguei para pegar o saco de galinha morta, o saco está só mexendo. Abri, Deus deu vida a todas as galinhas. Saíram correndo, irmão, gritando, nem olharam para minha cara. Foram glorificando a Deus. Eu estou aqui dando glórias a Deus. Meu filho e minhas filhas, hoje a morte vai embora da tua vida. Receba o dom da alegria. Receba o dom da vida em nome de Jesus. Essa doença não te matará. Não vai te matar. E você ainda vai dar muito trabalho aos espíritos malignos. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, irmãos, nesta noite. Essa boa preparação de estar congregados juntos, essa cara irmandade. Agradeço a Deus, verdade, o nosso irmão José esteve entre nós, mas mudou para cá, irmão, um casal, os filhos, muito estimado por nós, irmãos, e ao fazermos a carta dele, dissemos que estaríamos vindo aqui entregar. Glória a Deus. Verdade é que eles passem um tempo aqui e voltem, né? Não demora, né, irmão José? Vamos orar, né? Não ora daqui, mas ora de lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, genros, onde é motivo de glorificarmos a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez. Irmãos, eu era moço no culto de jovens. Deus mandou a palavra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1 e capítulo 2. Deus usou do irmão, e ele pregando a palavra, irmãos, ele saía de trás da tribuna, ia na minha direção, apontava e dizia assim: vai se levantar na tua vida um grande leão gelado que é o diabo, você vai passar pelo vale gelado que é a morte, e todo mundo vai dizer não na tua vida. Voltava a pregar para a mocidade, novamente saía de trás da tribuna, ia na minha direção e apontava: vai ser hoje à tarde na tua vida. Mas preste atenção, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que moço limpamos a congregação,
e marcamos de congregar de uma congregação 60 quilômetros da Praia Grande, Caraminguá, nosso irmão Clóvis. Irmãos, saímos umas 15 para as 4, aproximadamente esse horário. Irmãos, e fomos, e no carro nós ia cantando, dando glória, coisa de crente, irmão, contando testemunho, alegria. Irmãos, e passamos o município Praia Grande, Mongaguá, Itaiaí, é um posto policial. Na época era um trevo, hoje é um viaduto após o posto policial. E quando nós íamos passando aquele trevo, tinha guardas rodoviários. Irmãos, e quando nós íamos cruzando aquele trevo, um carro, ele cruzou o trevo e, como a mão segurasse, ele parou na nossa frente. Na velocidade que nós íamos, bati a minha cabeça no painel, fraturei o crânio até aqui atrás, a minha pálpebra cortou, entrou vidro dentro do meu cérebro, entrou vidro dentro dos meus olhos. Eu agradeço a Deus que ainda consegui sair do carro, me sentei, não consegui ficar sentado, me deitei. Irmãos, uma dor muito forte. Logo chegou a ambulância, nos socorreram, nos levaram no pronto-socorro de Itaiaí. Quando chegamos, irmãos, os médicos disseram a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, irmãos, que eu não haveria de sobreviver, e facharam a minha cabeça, eu já não enxergava, já também não andava, estava numa maca. Irmãos, e eu ainda estava consciente, e a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, quando ouviram essa notícia que eu não haveria de sobreviver, elas se abraçaram dentro daquele hospital, sem se envergonhar, porque mediante a prova que passa na nossa vida, aleluia, um chora, irmãos, outros até riem, outros se desesperam, mas cada um tem uma expressão mediante a luta e a prova que passa. Elas se abraçaram, irmãos, como disse, sem se envergonhar, falavam em língua, quem via não entendia, mas elas estavam provadas, porque elas diziam: Senhor, nós não ia para a festa, nós não ia para a praia, nós não ia para as coisas desta vida, nós ia para a tua casa, nós ia cantando hino e dando glória para o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso irmão Jonas, que dirigiu o carro, recuou-se ao fundo daquele hospital. Irmãos, encostou na parede, ele começou a cantar o hino, e quando ele cantava com seus olhos fechados, ele ouviu que alguém também glorificava, e quando ele ouviu, irmãos, que alguém naquele ritmo também glorificava a Deus, ele abriu os olhos para procurar quem estava, não viu ninguém. Então ele percebeu que o anjo de Deus estava ali. Nos colocaram dentro de uma ambulância, irmãos, e nos levaram para a Santa Casa de Santos, hospital mais sofisticado da Baixada Santista. E quando chegamos, irmãos, os médicos já nos esperavam, ele estava consciente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu já não andava, como disse, não enxergava, mas a minha audição, eu ouvi um médico dizer assim: você bateu o seu carro porque você bebeu todas. Eu disse: não, doutor, eu sou crente, e crente não bebe, doutor. Não ouvi mais a voz daquele médico, e na maca que eu estava, eu senti que da ponta do meu pé, subindo, o gelo foi tomando todo o meu corpo. Eu percebi que a morte tinha chegado naquele lugar, mas eu nunca me envergonhei de ser crente, irmão. Então enchi meu peito, irmãos, e eu dei um grito, e eu disse assim: Senhor, é chegada a minha hora, receba no céu meu espírito. Mas eu vi a voz de Deus como a voz de um homem dentro daquele hospital, e a voz de Deus dizia dessa maneira: meu servo, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que eu já não vi mais nada. Aleluia, fui levado para a mesa de cirurgia, 2 coágulos de sangue no cérebro. A médica, irmãos, aleluia, fui desenganado. A minha irmã chegou, a médica saiu e falou: filha, o chão está aí, você quer cair, você cai, teu irmão não tem chance de vida. A minha irmã voltou para casa, irmão, contou para minha mamãe, serva de Deus. A minha mamãe pegou o véu quando viu, irmãos, não se desesperou, mas creu na misericórdia. Pegando o seu véu, cada passo que ela dava glória para Deus. Dava mais um passo, era mais um glória para Deus. E antes que minha mãe se ajoelhasse para orar, Senhor que está aqui batizou a minha mãe na promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, irmãos, dessa noite, em que fui levado para o quarto chamado autovisome, desenganado, irmão, cercado por cortinas, aleluia, num canto isolado. 2 enfermeiras cuidavam de mim, e quando eu abri os meus olhos, irmãos, estava em coma, entubado. Quando despertou o Senhor, me despertou do coma, que eu abri os meus olhos, ela falava assim: se você estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou pôr a minha mão na sua. Quando ela pôs a mão dela na minha, irmãos, e eu apertei, a outra saiu correndo, chamou o médico. O médico logo entrou dentro daquele quarto chamado autovisome, abriu aquelas cortinas, tirou os equipamentos e falou: Raimundo, ano que vem comemora o teu aniversário,
obrigado porque você renasceu. Agradeço a Deus que aquela médica que havia me desenganado, irmãos, ela falou: olha, você vai ficar de 2 a 3 meses dentro desse hospital, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora para o teu cérebro, qualquer hora para o teu corpo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela nunca falhou. Aleluia, com 9 dias eu estava saindo de alta, caminhando por aqueles grandes, aleluia, corredores daquele hospital. E quando eu estava quase saindo, aquela médica encontrou comigo e ela me deu alguns encaminhamentos médicos dizendo: você vai se tratar na ponta da praia, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora vai parar a tua mente, qualquer hora vai parar o teu corpo. Não me desfiz, não me desfaço da medicina, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu não sei o que eu fiz com aqueles encaminhamentos, não procurei um especialista, já se passa mais de 20 anos, estou liberto aqui junto a essa igreja da minha porta. Agradeço a Deus, irmãos, o horário já se avança, nós ouvimos obras maravilhosas, mas eu vou contar, irmãos, aleluia, eu vou contar 2 obras, irmãos, para que não se prolongue. Nosso irmão José esteve entre nós, só levou alegria, irmãos, e também vamos procurar acabar no horário para não trazer nenhuma tristeza aqui para os servos e para a igreja. Agradeço a Deus, irmãos, que eu vi uma obra, irmãos, que Deus fez dentro da penitenciária, ali no culto todo sábado, 1h da tarde, e naquele culto, irmãos, congregava na faixa de 120 presos, irmãos, e tinha um preso que, conversando com outro preso, ele falava que queria até o fórum, que queria falar com o juiz, porque a vida dele mudou, que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, mas ele não podia ir, é verdade, mas ele foi para o culto, e no culto Deus tomou o nosso irmão na palavra e dizia assim: você queria falar para o juiz que você não rouba mais, que a tua vida mudou, que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, mas te diz o Senhor: eu vou mostrar que eu sou Deus e que estou na tua vida, vou trazer o juiz dentro desse lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus está escrito no livro de Isaías, e quando a palavra ela sai da boca de Deus, ela só volta para Deus quando ela tiver feito o seu fiel cumprimento. Palavra pregada, irmãos, e quando foi segunda-feira, a ordem dada pelos diretores que nenhum preso sairia da cela, não teria banho de sol, e todas as celas absolutamente ficariam trancadas. Irmão, foi convocada a guarda na muralha, e quando foi pelas 10 horas da manhã, foi anunciado nos pavilhões que havia chegado o juiz corregedor de São Vicente, direitos humanos, muitos advogados, e todos eles entrariam dentro daquela penitenciária. Agradeço a Deus, irmãos, que o juiz, olhando todos os lugares, salas de seguro, todo lugar, ele desceu do pavilhão par superior e desceu do pavilhão par inferior. Quando ele passou em frente à cela número 12, os irmãos vão entender o poder que tem o nome do Senhor. Estava escrito no fundo da cela, em nome do Senhor Jesus. Quando o juiz olhou e leu esse nome, ele parou e perguntou: quem está preso dentro dessa cela? Aleluia. O guarda falou: aí está os crentes. E o juiz dizia: abre a porta dessa cela, eu quero entrar dentro da cela. Nossos irmãos que estavam presos se lembraram da palavra pregada no sábado, e como a igreja começaram a dar glória dentro daquele lugar. Quem estava fora não entendia, mas o nome que o juiz leu, aleluia, porque está escrito que todo joelho se prostrará, tanto no céu como na terra, ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e o juiz dizia: abre. O guarda falou: não posso abrir. E então o juiz perguntou: por que você não pode abrir? Ele disse: porque eu recebi ordem do meu diretor que eu não posso abrir que ele disse que eu não posso abrir nenhuma cela. O juiz disse para ele: quem manda mais, sou eu, juiz corregedor, ou o teu diretor? O diretor chegou, pediu para abrir, a palavra cumpriu e o nome de Deus está sendo glorificado. Para encerrar, irmão, por que não pode faltar um glória na nossa boca? E os irmãos vão entender o poder do glória na boca do crente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus que ali nos chamaram para fazer uma visita com uma moça que estava endemoniada. Irmãos, Deus preparou, damos a palavra, junto aos 2 companheiros, partimos para aquela casa, nos levaram no quarto onde a moça estava. Entramos, irmãos, nós ficamos na comunhão esperando o que o Senhor haveria de fazer. De repente, irmãos, entramos, fechou-se a porta do quarto, nós dentro do quarto, alguém do lado de fora esmurrava a porta do quarto, a dona abriu-se a porta, quando abriu entrou uma parente, e essa parente, ela entrou e ela estava endemoniada.
E eu falei, Senhor, se não bastasse uma, são duas endemoniadas. E eu disse, Senhor, eu vou pôr a mão na cabeça desta mulher. Senhor que está aqui disse dessa maneira, meu servo, começa a dar glória para o meu nome. Chama os companheiros para me glorificar. Que hoje eu vou mostrar para você e um dia você vai contar para a minha igreja que o glória e o aleluia manda o demônio embora. Eu agradeço a Deus que nós começamos a dar glória como a igreja está dando glória aqui nessa noite. A mulher que tinha acabado de chegar, ela pôs as mãos aos ouvidos e começou a gritar, para de dar glória, porque a glória está me queimando, para de dar glória, porque a glória está me queimando, se acredita, que glória dessa boca tem um demônio. Agradeço a Deus, a mulher balançou para um lado, para o outro caiu, o demônio foi embora, ela levantou falando, o que eu estou fazendo aqui? Agradeço a Deus que Deus tomou um dos irmãos na comunhão, ele saiu marchando como marcha um soldado, tomado pelo Espírito Santo de Deus, foi em direção à filha da dona da casa, o que estava nela dizia que era forte, Deus tomou o vaso, impôs as suas mãos, o outro demônio caiu, e Deus está sendo glorificado. Você tem um grande aleluia, que saiba o Deus adversário, que o glória da tua boca é demônio. Agradeço a Deus muitas obras que eu tenho feito, mas uma próxima. Bom, crente não tem juízo. Ele pediu para contar mais uma obra, então vamos contar. Irmão, Deus nos deu uma loja, e nessa loja era na rua de casa, Deus abençoou, então nós fomos para um centro, uma rua comercial ali da Praia Grande. Irmãos, e quando nós chegamos, irmão, para abrir a loja, reformar aquele ponto, alguém foi lá e disse que daqui a 30 dias estaria fechado. Mas nem abrimos, irmãos, e alguém já foi lá lançar uma maldição. Mas abrimos, irmãos, reformamos, abrimos, e a notícia correu entre o comerciante, o que alguém havia nos aprontado, irmãos, e abrimos a loja. Irmãos, essas pessoas que haviam nos afrontado, eles entraram na sexta-feira à noite dentro de um centro de macumba, viraram à noite, amanheceu-se o dia, 9 horas da manhã do sábado, abrimos a nossa loja. Eles contrataram uma pessoa que eles chamam de pai de santo, e quando, irmãos, nós abrimos a loja, 9 horas da manhã, quem entra? Essa pessoa que eles contrataram, fumando um charuto, soprando na mercadoria. Eu estava atrás do balcão, irmão, e quando eu ia pedir para aquela pessoa sair, não fazer aquilo, o Senhor que está aqui falou dessa maneira, meu servo, deixa ele entrar. Deixa ele fazer o que tiver que fazer, para que quando não acontecer, ele não venha dizer que não pôde fazer. Irmãos, ele fez, irmão, quando ele fez tudo aquilo, ia na sarjeta, ajoelhava, conversava com alguém, irmãos, e fez esse negócio aí, esse que eles chamam de trabalho. Quando terminou, abaixamos as portas e fizemos uma oração, e entregamos na mão de Deus aquela situação. Levantamos as portas, começamos a trabalhar. Como disse aos irmãos, era um dia de sábado, Deus muito nos abençoou. A notícia correu entre os comerciantes, e os comerciantes diziam, vamos ver quem pode mais, se é o Deus dos crentes ou é o Deus dos macumbeiros. Agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que aqueles que haviam contratado o macumbeiro numa curva, encapotou uma caminhonete, perca total no carro, quebraram todo o máquice lá. A notícia correu entre os comerciantes, eles diziam, o Deus dos crentes está entrando em ação. Agradeço a Deus, irmãos, que não parou por aí. Aleluia, o macumbeiro lançou uma maldição dizendo 30 dias está fechado. O macumbeiro enlouqueceu, foi parar no hospício. A nossa loja tem mais de 20 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só mais uma que eu vou contar. Mas é o poder do Deus, irmãos, e não existe barreira para Deus operar. Nesse mesmo galpão, dentro da penitenciária 2, irmãos, culto, e tinha um preso que ele ouvia vozes de dia e de noite. Aquela voz atormentava ele, não dormia, não tinha sossego, e ele foi pedir uma oração. Terminando o culto, ele pediu oração, orar pelo aquele rapaz, e quando foi orar, o demônio tomou ele. E o demônio tomou ele e dizia assim, o homem de branco não ama ele. O homem de branco não ama ele. Irmão, o servo na comunhão fechou os olhos, esperando o que Deus haveria de fazer. Quando ele fechou os olhos, e o rapaz endemoniado falando que o homem de branco não amava aquele rapaz,
Irmãos, e quando ele falava, o nosso irmão na comunhão fechou os olhos e começou a clamar. De repente, com os olhos fechados, ele enxergou, com os olhos fechados, uma bola de fogo descendo do céu. E aquela bola de fogo estava descendo dentro da penitenciária. A guarda da muralha não viu. Ela atravessou o telhado do galpão e não quebrou o telhado. Glória ao nome do Senhor. Quando ela se aproximou, o preso que estava endemoniado deu um grito e falou: eu vou embora. Eu vou embora porque o homem de branco ama ele e o homem de branco está chegando neste lugar. Preso caiu, o demônio foi embora. Aleluia, levantou o preso, liberto, e o nome de Deus está sendo glorificado. A igreja acredita que o Senhor vai mandar essa bola de branco passar aqui nessa noite. Agradeço a Deus, irmão. Agradeço a Deus. Muitas obras, mas já aprendemos o caminho. Deus vai preparar outra oportunidade de estarmos aqui congregados junto a esta irmandade. Desde já fica o convite, nosso irmão José, meu companheiro, nossos irmãos aqui do Ceará e toda a irmandade congregar conosco, Vila Guaramá. Nosso estudo é quinta, sábado e domingo, quarta-feira às 15 horas e reunião de jovens às 10 horas da manhã. Estamos sentindo, o irmão Júlio, a Maísa daqui, sabe, irmão, que lá é glória do começo até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, muitos lugares que tenho passado, estados, nações, o Senhor tem dado a graça de passar desses lugares fracos e desejo levar a vossa saudação com a paz de Deus, no grato amor do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Querida irmandade, também preciso de contar uma obra que Deus tem feito na vida da minha sogra no ano de 2010. Ela reside aqui em São Paulo, ela mora ali na Vila Edna. No ano de 2010 ela foi nos visitar na cidade de Iguatu. Quando chegou ali, ela foi cometida por uma enfermidade, irmãos. Os seus 2 filhos meio paralisados. E ali a gente levou ela para o hospital, começou a fazer o tratamento. Já fazia 2 meses, os meninos voltaram a funcionar. E já tinha culto ali para enfermo, reunião para enfermo na minha casa, irmãos. Mas eu, como criança, lembrava que ela trabalhou bastante na obra da piedade. Naquela época era tudo de a pé, ali um sol muito quente. E um dia eu comecei a lamentar e clamar e pedir a Deus misericórdia. Se Ele pudesse dar uma olhadinha para a situação dela e fizesse uma obra, eu ia glorificar o nome de Deus, irmãos. Mas foi se passando os dias, levei ela até a capital ali, a cidade de Fortaleza, passei lá na medicina também, falou, não, ela está fazendo o tratamento correto. Enquanto o zinho não funcionar, tem que fazer o tratamento. E assim nós voltamos para a cidade de Iguatu, avisei para os familiares dela, que moram aqui em São Paulo, foram lá visitar, para trazer ela de volta, mas a medicina não liberava, que ela estava bastante fraquinha, já não conseguia se alimentar mais, irmãos, por causa daquela enfermidade. Mas eu louvo e agradeço a Deus, fui congregar um dia de quarta-feira, um dia de sexta-feira na minha comum. Ali quando eu voltei do culto, tinha 3 servos de Deus me esperando lá na porta. Falei, por que vocês não entraram? Eu falei, não, nós estávamos aguardando o irmão. Eu chamei para entrar e eu tinha desejo que ela pedisse a unção, irmãos. E quando eu chamei eles para entrar, que eu chamei para orar, para apresentar aquela situação na mão de Deus, ela pediu para ser ungida. Então, graças a Deus, foi feita aquela unção, e nós se despedimos, eles foram embora, e daqui a pouco nós fomos deitar. Quando foi por volta de 1 hora da manhã, ela levantou, bateu na nossa porta, sorrindo e falando para nós, Deusinho voltou a funcionar. Está tudo normal, irmãos. Então, agradeço a Deus, o que estava parado voltou a funcionar, e está funcionando até hoje, irmãos. Quando for agora no próximo mês, ela vai fazer 85 anos de idade, vai congregar sozinho, volta, e tudo isso é roubado de Deus. E também, mas de agradecer a Deus, uma obra bonita, toda obra que Deus faz é bonita ali na nossa cidade de Iguatu. Nós tínhamos uma sala de oração, congregava 30 almas, e nós não tínhamos condição de construir uma igreja, irmãos. E Deus preparou, criou um caminho com um servo de Deus aqui da cidade de Poá, levou a sua irmã que não é crente, porque faleceu a mãe dele, que morava numa cidade próxima à nossa, 30 quilômetros da nossa cidade. E ali, eles procuraram o servo de Deus para poder fazer uma oração pela família, não encontraram, vieram até a cidade de Iguatu, procuraram nós, Deus deu a graça da gente ir lá, fazer uma oração por aquela família, e convidamos eles para congregar conosco. E ali, congregando com nós naquela salinha, eles viram a necessidade sem ventilação, e quando terminou aquele culto, o irmão dela falou para ela. Ela tem uma condição financeira muito boa, mas só que ela congrega em uma denominação, irmãos. Aí quando terminou o culto, ele falou para ela, você com tanta condição, o povo de Deus precisando de uma casa de oração, você não sente de dar uma casa de oração para eles, um terreno? Ela falou, manda eles procurar um terreno.
E eles vieram embora para São Paulo, nós fomos comprar um terreno, ligamos para ela comprou aquele terreno e doou para nós, irmãos, construindo uma igreja. Ali nós fizemos carta. Na época quem dava assistência para nós era o nosso irmão Isaías Grilo. Mandei uma carta aqui para o Brasil para ganhar aquela congregação pronta do grupo gestor, mas não era o caminho de Deus. Esperamos 3 meses, aquela igreja não foi, ela ligou para nós de novo. Ela não é, na época ela não pertencia a esta graça maravilhosa, mas já tinha o amor de Deus dentro da sua alma. Quando ela ligou para nós falamos ainda não, estamos esperando na misericórdia de Deus. Com 2 dias, ela ligou para nós, pedindo o número da conta da administração, ela depositou o dinheiro de construir aquela igreja à vista. Uma congregação para 120, toda climatizada, com órgão do banco, e nós estamos lá falando que Deus é bom na nossa vida. E na época, irmãos, que Deus tomou o coração dela, que ela doou esta igreja, ela tinha 20 empresas. Depois ela contou para nós, para vocês verem que Deus não quer nada nosso, só a nossa obediência. Depois que ela fez aquela doação, o Senhor preparou mais 3 empresas para ela. E o maior disso tudo, Deus chamou ela para esta graça maravilhosa. Ela, o esposo, estão aqui seguindo a Deus em São Paulo, e nós estamos aqui glorificando o nome de Deus. Sou agradecido a Deus por essas obras. Fica o convite aqui quando Deus preparar. Congrega conosco na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, tá bom? Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pelo tempo certo, o Senhor nos tem chamado nas aulas do Santo Batismo e promete a coroa de vida eterna se formos firmes e fiéis até o fim. Eu rendo graças a Deus, irmãos, por muitas obras que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família. No ano de 72, Deus tem chamado meu pai e minha mãe nesta graça, lá no estado do Ceará, na cidade chamada Acopiara, irmãos. E o Senhor tem presenteado eles com 11 filhos e chamou todos nesta graça. E todos músicos, organistas, hoje já tem ancião, tem diácono. Deus tem abençoado o homem, né? Com 68 anos, Deus levou meu pai, mas ele partiu dessa terra um homem feliz e contente em ver os filhos servindo a Deus na terra. Bom, graças a Deus, quando eu cheguei aqui em São Paulo, no ano de 88, eu vim fazer comum na Vila Brasilândia, ali no setor da freguesia do Ó. Irmãos, eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos de idade, cheguei, irmãos, aqui, eu tinha um desejo de arrumar um emprego numa empresa de cobrador de ônibus, porque eu tinha um irmão mais velho, que trabalhava de cobrador de ônibus, eu queria também arrumar um emprego desse aí. Só que o meu estudo, irmãos, era bem pouquinho. A época eles exigiam no mínimo a 8ª série, e eu só tinha a 4ª. Então eu não conseguia arrumar emprego, era uma dificuldade. Mas ali tinha um servo de Deus, irmãos, que trabalhava com pintura predial, trabalhava em cadeirinho, balancinho, e ele me convidou para ir trabalhar com ele. Irmãos, ele na segunda-feira, era um dia de segunda, eu fui para o trabalho. Quando eu cheguei lá, era um prédio de 20 andares de altura. Quando eu subi lá em cima do telhado, ele veio com um rolo de corda desse tamanho, uma cadeirinha de madeira improvisada, né, irmãos, e um gancho feito de ferro, porque naquele ano não existia a cadeirinha normatizada, irmãos. Não existia cinto de segurança, nem trava-queda, então era tudo improvisado. A cadeirinha normatizada veio sair no ano de 95, irmão. Então nós trabalhamos de 88 até 95 nessa cadeirinha de madeira. Irmãos, mas quando ele instalou aquela cadeirinha para mim, colocou a corda na fachada daquele prédio, ele olhou para mim e falou: irmão, já senta nessa cadeirinha e começa a pintar. Aí é todo o teu trabalho. Irmãos, quando eu sentei naquela cadeirinha, que eu olhei para baixo, vi os carros bem pequenininhos, e eu olhei para o céu, só vi as nuvens, e eu falei: Senhor, é isso que tu preparou para mim? A voz de Deus falou para mim: eis a porta que eu abri na tua vida, eu vou te abençoar grandemente. Eu, graças a Deus, irmão, está fazendo 33 anos, e essa porta está aberta até o dia de hoje, irmão. E o Senhor nos ensinou a pintar, colocou o desejo de nós trabalhar na obra de Deus, desde o ano de 89, irmãos. Primeira vez que eu fui trabalhar na obra de Deus, foi ali na congregação da Vila Rica, ali no setor da freguesia. Os irmãos estavam pintando a congregação. Irmãos, e lá, para quem não conhece, é uma congregação bastante alta, com galeria. Os irmãos têm uma ideia do telhado até o piso da igreja, dá 11 metros de altura. Irmãos, a fachada dos fundos da igreja era bastante alta, então os irmãos estavam com dificuldade de pintar aquela fachada. E ali tinha um servo de Deus que me conhecia, sabia que eu trabalhava pintando o prédio, e ele sentiu de me convidar, irmãos, para ajudar eles a pintar aquela parede. Irmãos, ele, pela primeira vez que eu fui trabalhar na obra de Deus, peguei a minha cadeirinha, a minha corda, que eu trabalhava pintando o prédio, e fui para a congregação.
Quando eu subi lá em cima do telhado, irmãos, para escalar aquela carreirinha, amarrar a corda, eu vi o telhado novinho, irmãos. Os irmãos tinham acabado de trocar. Irmãos, eu comecei a andar em cima daquele telhado, acostumado todos os dias a andar em cima do telhado do prédio, pintando o prédio. Mas, irmãos, nem passou por a minha mente que a igreja não tinha laje. Era o telhado, o forro de isopor e o piso lá embaixo. E os prédios têm o telhado tem a laje bem próxima. Irmãos, e aí eu comecei a andar naquele telhado, irmãos. De repente, uma telha se quebrou comigo e eu despenquei lá de cima da congregação. Passei pelo forro de isopor e caí de costa, atravessado em cima dos bancos, irmãos. A pancada foi muito forte. Naquele momento eu desmaiei, fiquei sem vida. Os irmãos terem uma ideia, essa tábua onde nós ajoelhamos, põe o pé, é uma tábua bem resistente, né? O meu calcanhar bateu nessa tábua e quebrou a tábua, irmão. Os irmãos terem uma ideia que uma pancada foi muito forte. Mas naquele momento, irmão, tinha várias irmãs dentro da congregação. Elas iam orar para fazer a limpeza da igreja. E quando elas viram no meio daqueles bancos sem vida, elas começaram a clamar pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, e gerou um clamor daquelas irmãs, falando assim: Senhor Jesus, compre o teu filho com o teu sangue. Irmãos, naquele momento eu abri meus olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi as irmãs tudo com véu na cabeça. Quando eu vi elas com véu na cabeça, a voz de Deus falou para mim: meu filho, levanta desse lugar e anda. Vocês creem, irmãos, que eu levantei daquele lugar, saí dando glórias a Deus e nem um arranhão e nem um osso se quebrou. Irmãos, e ali foi uma festa que Deus fez com nós, tinha bastantes irmãos para trabalhar. Irmãos, e ali o saudoso irmão Milton, diácono lá daquela gente, estava também ali. E quando, irmãos, eu já estava lá em cima do telhado para continuar o trabalho, o irmão saudoso irmão Milton me chamou e falou: irmão Gerson, vamos até o Hospital Cachoeirinha, passar no médico, o irmão bateu na coluna, com a bacia, com os braços, com o calcanhar. Vamos ver o que aconteceu. Irmão, cheguei lá com o tempo do médico, ele pediu vários raios-x da bacia, da coluna, dos braços, do cotovelo, do calcanhar. Quando ele foi examinar aqueles raios-x, ele olhou um por um e falou: olha, tantos anos de medicina, eu nunca vi acontecer uma coisa dessa. Só pode ser um milagre de Deus mesmo. Essas obras maravilhosas. A partir daí, irmãos, Deus colocou um desejo de nós trabalhar na obra. Deus deu a graça de nós viajar para muitos estados do Brasil e para 7 países também. Trabalhar na obra. Deus deu a graça de ir no Congo, na África do Sul, na Colômbia, na Venezuela, Guiana Inglesa, Uruguai. Deus fez muita obra na nossa vida, mas o tempo não dá, né? Mas o Senhor me traz contar a obra, irmãos, que o Senhor fez com nós na Bahia. Deus preparou, nós fomos num lugar chamado Fazenda Conga, e nós pintar 2 congregações. Deus preparou, nós fomos bastante irmãos. Irmãos, em um dos dias nós trabalhando ali na igreja, os irmãos convidaram nós, irmãos, para trabalhar, para congregar num lugarzinho chamado Limeira. Irmãos, ali onde nós estávamos, dava uns 32 quilômetros de estrada de terra. Irmãos, e ali quando chegou a hora de nós congregar, começou a juntar aquela irmandade ali das roças que moravam ali na fazenda, para ir congregar mais nós, irmãos, ali em Limeira. Irmãos, ele foi juntando aquela irmandade, e nós estávamos também, um dos carros, irmãos, era uma caminhoneta. Irmãos, em cima daquela caminhoneta, a carroceria, começou a subir, irmãos, para ir congregar mais nós. E ali, irmãos, em cima daquela carroceria de caminhonete, tinha um servidor chamado irmão Jonas, que é cooperador num lugar chamado Lagoa Preta. Irmãos, e ali nós pegamos aquela estradinha de terra para ir para a Limeira. Irmãos, e quando nós já estávamos ali numa velocidade de 40 km por hora, de repente, irmãos, aquela caminhonete caiu com o pneu no buraco, irmãos, e balançou. Quando ela balançou para um lado e para outro, o irmão Jonas, irmãos, caiu para trás de costa, bateu na cabeça no chão e saiu rolando naquela estrada de terra, várias vezes, irmãos. E quando o servo de Deus parou a caminhoneta, que nós descemos, irmãos, para ir ver o que tinha acontecido com o irmão Jonas, nós pegamos, o irmão Jonas não tinha mais pulsação, não tinha respiração. Para resumir, irmão, Deus tinha recolhido o irmão Jonas. Ele bateu com a cabeça numa pedra. Irmãos, veio uma aflição quis nos tomar, né? Nós estávamos naquela alegria para ir congregar. E os irmãos de Limeira esperando nós para congregar. Irmãos, ali nós pegamos o irmão Jonas, do jeito que estava, colocamos deitado no banco de um dos carros, no banco traseiro, e entrou eu mais 2 irmãos naquele carro, e nós fomos para Limeira para levar o irmão Jonas para o hospital. E os outros irmãos entraram nos carros e foram congregar em Limeira, pedir oração na igreja e na fé que Deus ia fazer uma obra com o irmão Jonas. Irmãos, e nós pegamos naquela estrada de terra, e nós, dado momento ali, uma tristeza nos pegou, e ver o irmão Jonas daquele jeito, né, sem vida. Irmãos, e ali foi uma aflição, nós
nós veio daquele jeito, mas de repente, irmãos, um dos irmãos começou a sussurrar um hino. Ele começou a cantar aquilo e falava assim: o meu socorro vem do Senhor, que é do universo, ó Criador, todo se move por seu poder. Irmão, a visitação de nós tomou nós a aquela tristeza foi embora e a visitação de Deus foi, entrou no nosso meio ali, foi só glória. Irmãos, quando nós chegamos em Limeira, em frente ao hospital, aí veio os enfermeiros com uma maca, e nós pegaram o corpo do irmão João e colocaram em cima da maca. E ele olhou para nós três que estavam ali e falou assim: olha, vocês quatro, espera aí que nós vamos examinar ele. Irmãos, nós estávamos em três, mas Deus mostrou para o enfermeiro que nós estávamos em quatro. Vocês creem que tinha um anjo de Deus junto com nós? Olha Deus, amigo. Irmãos, eles entraram com o irmão Jonas para dentro do hospital, não demorou 10 minutos, irmãos. Eles iam voltando, do jeito que o irmão Jonas entrou, voltou, assim, naquela maca, sem vida. E aquele médico olhou para nós e falou: olha, nós não sabemos o que aconteceu com ele, não tem vida, não tem respiração, mas aqui nós não tem recurso. Mas nós chamamos uma ambulância e vamos enviar ele para a Vitória da Conquista. Era uma cidade, não estava a 100 quilômetros de onde nós estávamos. Irmãos, vocês creem que quando o médico falou assim, o irmão Jonas levantou e sentou na maca e deu glória a Deus? O irmão Jonas falou assim: não precisa mais me levar. Eu vou contar o que aconteceu. Quando eu caí da caminhonete, que eu bati a cabeça no chão, um anjo veio ao meu encontro. E em espírito ele me levou do céu. E quando ele começou a contar e mostrar as grandezas do céu, eu falei: nunca mais eu quero sair desse lugar. E quando ele falou assim, o anjo falou para ele assim: mas você sabia que nesse momento tem uma igreja orando por você? Lá em Limeira? Falei: creio. Isso é espírito, não. E ele falou assim: sabe qual é a resposta de Deus? É que teu tempo não chegou ainda. Volta e vai dar glória a Deus na terra. E foi naquele momento onde ele sentou na maca, irmão. Quando foi 8 horas em ponto, irmão, nós estávamos entrando pelas portas da congregação de Limeira, e naquele dia, irmão Jonas levantou aqui, contou e glorificou essa obra. Irmão Jonas era cooperador, depois de 2 meses ele foi levantado para ancião de Limeira e está fazendo batismo lá e o povo entrar no céu, né? Essa obra. São muitas obras. Contar a obra vai levar 2 minutos, irmão. Deus enviou nós para reformar uma congregação no país da Guiana Inglesa. Irmãos, e quando ele estava reformando, os irmãos estavam fazendo coleta para a construção da igreja. E tinha um servinho de Deus ali, irmão, chamado irmão João. E ele tinha uma vaquinha, irmãos, que ele tirava leite para as crianças. Tinha um sítiozinho bem pequenininho. E o Senhor falou para ele: meu servo, tu daria essa vaca para a minha obra? Vende ela e coopera na minha obra. Irmão João, no outro dia, irmãos, pegou a vaquinha dele e foi para a cidade para vender. E quando ele estava tangendo naquela estradinha de terra, irmãos, ele estava passando em frente à porteira da fazenda do irmão José. Irmão José estava na porteira, irmão José salvou: irmão João, paz de Deus, amém? Para onde você está levando sua vaquinha? Eu falei: que ontem à noite o Senhor me pediu, eu estou levando para vender na cidade e cooperar na coleta. Irmãos, ele saudou o irmão José, capaz, Deus continuou tangendo a vaquinha. E irmão José ficou ali na comunhão com Deus e falou: Senhor, mas tanta vaca que eu tenho na minha fazenda, tu foi pedir justamente a do irmão João, que só tinha uma, Senhor, por que não pediu uma minha? Irmãos, ele ficou ali na comunhão e falou: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o irmão Jonas não voltar a cidade. Irmãos, e ele ficou na porteira até 11 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, lá vinha o irmão João voltando, tangendo a vaquinha de volta. E irmão José falou: irmão João, você não vendeu? Ele falou: não vendi, mas amanhã eu vou voltar de novo e Deus vai dar graça de eu vender. Vocês entenderam que o irmão João não estava preocupado, ele queria cooperar na obra de Deus, né? Irmãos, e ali quando ele estava numa certa distância, já indo embora, Deus despertou o irmão José, falou: meu servo, agora é a hora de você comprar a vaquinha do irmão João. Chama ele, que é você que tem que comprar. E ele deu um grito e falou: irmão João, volta aqui. Põe a vaquinha aqui pela porteira, que o senhor falou que era eu que tinha que comprar. Irmãos, pagou para o irmão João foi lá, cooperou na coleta, mas quando foi no outro dia, 4 horas da manhã, que era a hora que o irmão João levantava para tirar o leite da vaquinha para as crianças, Deus despertou o irmão José lá na casa dele, na fazenda. Ele falou: meu servo, eu falei para você comprar a vaquinha, mas não é sua não, vai lá e devolve para o meu servo para eu tirar o leite da criança. Então os dois ficaram contentes, que cooperaram na obra de Deus, né? E quem faz por esta obra, 100 vezes mais ainda recebe nessa terra. E por final a coroa de vida eterna. Amém?
Dou graças a Deus por tudo e por essa força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. De Marília, e hoje a gente não tinha nem planos, mas de repente o Senhor preparou e foi bastante corrido, que hoje, ontem nós congregamos lá em Londrina, e saí de Londrina hoje cedo, fui para Prudente já vim para cá, e graças a Deus estamos contentes, felizes, de rever aqui também a Irmandade, os irmãos do Ministério, a maioria a gente conhece, são amigos nossos do Ministério, trabalhamos juntos, e o Senhor também tem colocado este amor, esse carinho no nosso coração por eles. E também eu agradeço a Deus que sempre fomos de família bastante humilde, pobre, irmãos. E acontece logo quando eu casei, a dificuldade era muito grande. Eu trabalhava numa empresa de um senhor japonês e eu era, naquela firma, o faxineiro da empresa, fazia a faxina, a limpeza lá da firma. E não só pelo serviço, que é um serviço livre, todo o serviço é honroso, mas acontece que o salário era muito baixo demais. Eu ganhava mais baixo do que o baixo, que é o mínimo, né? A comparação de hoje, eu devia ganhar uns R$700. E aí, para pagar aluguel, pagar despesa, tudo não dava. Aí veio na igreja buscar a palavra, falou: o senhor não está dando, o salário não dá, não cobre a manutenção da casa, a despesa. O senhor ia falar: vou te abençoar, vou te abençoar. O senhor não dá para abençoar logo, porque vai não aguenta mais. Glória a Deus. E o senhor falava que ia abençoar nós. Irmãos, e aí chegou um dia lá na empresa, o dono da firma falou para mim assim: hoje, logo após o almoço, você tira esse sapatão aí no pé, essa botina, e põe um sapato de passear, e tira essa calça aí também. Você vem com a calça limpa, a camisa limpa, e até a mão também você esfrega bem a mão, porque tinha lugar lá que era parte da oficina, irmãos, e eu tinha que limpar lá e às vezes sujava a mão de graxa. E ele falou: você limpa a mão bem limpinho, vem bem limpo. Aí tá bom. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa: o patrão mandou eu trocar de roupa, de sapato, de camisa, de calça, e bem limpinho para a firma. Glória, ela estranhou: você vai sujar a roupa tudo lá, ir para a igreja? Então, mas o patrão mandou, tá mandado. E aí tirou a botina lá, o sapatão, e pôs o sapato ir para a igreja, e calça e camisa, tudo. Cheguei bem limpinho na firma depois do almoço. Os funcionários da empresa, acostumados a ver que sapatão é daquele jeito, aí viu eu diferente, a roupa, aí vieram perguntar para mim: o que aconteceu? Falei: não sei, o dono da firma mandou me desse jeito aqui, falou para mim, que era para mim vir assim. Falou: rapaz, isso é muito simples. Falei: por quê? Ele vai mandar você embora da firma. Quando ele manda vir assim, é para você não entrar com o sapato sujo no escritório dele lá, a mão limpa, não mandou você lavar a mão. Eu falei: mandou, como é que você sabe? É para você assinar os papéis e não sujar de graxa. Tudo contrário. Esses anos de contrato, aviso prévio, homologação, você vai assinar papelada no escritório, ele não pode sujar os papéis, por isso que ele mandou você vir com a mão limpinha. Eu falei: então é isso aí mesmo, então ele vai mandar embora. Estava esperando chegar do almoço, eu ver o que ele vai falar. Aí o patrão chegou do almoço, o japonês, aí ele falou assim para mim: só para o escritório. Lá, vou mandar embora, porque eu mandei para o escritório. Aí subi no escritório triste, sem tirar uma poltrona. Aí ele falou assim para mim: você sabe por que eu mandei chamar você aqui no escritório? Eu falei: eu sei, o senhor vai mandar embora da firma. Ele falou: não vou mandar você embora não. Eu falei: por que o senhor mandou eu vir com essa roupa? Eu não posso trabalhar com essa roupa, eu vou sujar ela, eu não posso. Ele falou: você não está sabendo? Eu falei: não, sabendo o quê? Falou: a partir de hoje, você vai ser o gerente da firma. Então eu falei: eu não sei mandar não. Ela falou: mandar é fácil de aprender. Então, pessoal, se é fácil de aprender a mandar, então eu nunca mandei. Bom, você mandar de mim, nunca mandei de ninguém. Aí ele falou: quanto você ganha aqui? Falei: meu salário é o mais baixo da firma. Ele falou: a partir de agora vai ser o salário mais alto. Vou aumentar 3 vezes o teu salário. Aí foi lá e falou assim: vem aqui, vou ensinar você a abrir cofre. Eu nunca nem tinha visto cofre, sabia nem como é que era cofre. Aí foi lá, me deu a chave do cofre, ensinou eu a abrir o segredo do cofre.
falou, você vai admitir funcionário, você vai mandar embora, você vai assinar cheque, você vai ser que nem eu. Tá bom? Tá bom, ainda tendo bastante. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é bom. O que ele fez para mim vai fazer para você também. Só ter fé e acreditar. Glória a Deus. Aí quando eu mandar lá tudo, aí eu fiquei lá um tempo lá no escritório, quando eu cheguei lá embaixo na firma, os funcionários tudo, eu falava assim, nós estamos tudo triste. É triste por quê? Porque você foi mandado embora. Eu falei, não fui mandado embora, não precisa ficar triste. Eu não fui mandado embora. Aí falaram, mas que essa roupa sua? Eu falei, agora eu sou gerente da firma. Vai ficar bravo, hein, papo? Eu falei, aumentou meu salário 3 vezes. Vai bravo esse cara. Tem gente que não fica feliz quando a gente prospera, sabia? Tem gente que tem inveja, irmão. Se você comprar um carro zero, se você Deus começar a dar uma abençoadora boa na gente, e só vai estar morrendo. Então a grandeza dele, esse povo invejoso, é um dos piores pecados que tem. A inveja é pior do que o adultério. Daí também fala que ele não adulterou, o cara não adulterou, sim, é um pecado grave. E você que é invejoso, que é pior do que adulterar. O invejoso ele fica triste quando os outros crescem, prosperam, vai para frente. Aí, irmãos, quando foi no dia seguinte, veio meu irmão lá com o documento, falou, mas é verdade que você é gerente aqui? Eu falei, é verdade sim. Não tem vaga para mim? Eu falei, tem, pode começar amanhã. Mas meu irmão começou. Depois do almoço veio uma irmãzinha, falou, Mondari, vai gerente nessa firma? Eu falei, sou gerente sim. Não tem vaga? Eu falei, tem, começa amanhã também. Aí mais tarde veio outro auxiliar de blog, veio falar como é gerente aqui, sou gerente, tem vaga? Tem, começa amanhã. Glória a Deus. E quando chegou o dia, o japonês chegou no escritório, o japonês falou assim, eu estou tão feliz com os crentes da firma, eu não sei onde eu ponho mais dinheiro, eu já coloquei fazenda, apartamento, casa, já coloquei dinheiro, eu não sei onde eu ponho mais dinheiro. Sabe uma coisa? Eu vou te dar uma casa novinha. Glória a Deus. Quando um arquiteto lá, um engenheiro fazia a casa e deu a casa para mim. Glória a Deus. Depois eu vou dar um carro também. Aí deu o carro, deu a casa, eu estou dando glória a Deus. E o que Deus prometeu para o irmão, fica firme que vai cumprir também. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele menina pobrezinha, mas ele menina que tinha sonho também. Trabalhava no banco lá em Londrina, no Banco do Estado do Paraná na época. Glória a Deus. E ela ia no restaurante na frente do banco, almoçar com os demais funcionários do banco. E aquelas moças bem vestidas, porque ela trabalhava no banco, numa empresa terceirizada, ela fazia faxina ali nos sanitários, faxina no banco, e ela então, quando ia almoçar no restaurante, junto com os gerentes e os demais funcionários do banco, o ticket de restaurante para ela almoçar era um valor muito irrisório. Um pouquinho ela podia comer, nem um suco podia pedir, e nem uma sobremesa. E o pessoal do banco, ele não comia com fartura, açúcar, sobremesa. Ela vê aqueles rapazes bem vestidos, com sapatos, as moças também bem vestidas. E ela na simplicidade, na palmeta, ele mandou falar com a gerente e falou, eu não podia registrar eu no banco para me ganhar bastante que nem vocês? Para me comer bem, tem sapato bonito, tem roupa bonita que nem vocês? E a gerente falou, não dá, porque nós se rasgamos de estudar, fizemos faculdade, fizemos concurso, vai estudar para passar no concurso para trabalhar de banco. Mas nós somos analfabetas,
invadiu aquela agência, irmãos, deixou o prisioneiro como refém, ali alguns funcionários do banco, e ali os ladrões falaram, o único que vai embora é só a faxineira, só ela pode ir embora, os outros vão ficar tudo preso aqui. E ela foi embora para casa, no outro dia ela foi para o banco outra vez, dava uma bagunça, quebraram muita coisa, destruíram todo o sistema de segurança do banco, e ela primeiro foi limpar o sanitário, ela que abriu, estava sozinha, quando ela foi ver que usaram o sanitário, estava cheio de pacote de dinheiro. O ladrão deixou lá para voltar buscar, escondeu alguma coisa, o irmão foi limpar o vaso, o sanitário está cheio de dinheiro. Foi para uma sacola, foi limpar o feminino, também cheio de dinheiro, masculino cheio de dinheiro. Ela foi guardando aquelas pacotes, aquelas sacolas, bendito seja o Senhor. Quando chegou o pessoal do banco, ela falou, olha o tanto de dinheiro que eu achei aqui. Aí falaram, olha, se a senhora tivesse gastado o dinheiro, quem ia levar a culpa era o ladrão. Aleluia. A senhora não honesta. Não tem câmera, não tem nada, é só guardar o dinheiro tudo. Ela falou, guardei porque está escrito na palavra de Deus que a gente tem que alimentar com o suor do nosso rosto. Esse dinheiro não é meu. Aí chegava alguns e falava assim, a faxineira, ela é honesta, a faxineira é honesta. Aí na televisão, irmãos que filmaram ali, fizeram uma reportagem, a faxineira é honesta. Saiu no jornal da cidade, a faxineira é honesta. E essa conversa da faxineira honesta vai triplicando, quadruplicando, chegou no ouvido do presidente do banco lá em Curitiba. Aleluia. Estamos falando tanto dessa faxineira, quero conhecê-la pessoalmente quando ela vir aqui. E ela foi lá em Curitiba, pagaram a passagem, ela foi lá, e aí o presidente deu os parabéns pela honestidade dela, porque ela restituiu uma grande parte do dinheiro. Ele falou, nós vamos dar um presente para a senhora. E o presente que nós vamos te dar vai ser registrar a senhora como funcionária do Banco do Estado do Paraná. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi registrada como funcionária, temos como assessora da presidência, ganhando mais que caixa, ganhando mais que gerente, ganhando mais que tudo. Faz uns 3 anos ela aposentou, recebeu mais de $1 milhão e foi viajar comigo lá para Israel. Tá difícil aí, irmão? O que é que Deus não faz? Então, esse sentido que Deus vai te abençoar bastante nesse ano que está começando. Glória a Deus, é maravilhoso. Eu não sabia atender, não sei o que é hoje, mas naquele tempo falei, senhor, e agora eu não sei dar conselho para ninguém, não sei resolver problema, causa, não sei resolver nada não. Então depois eu falo assim, mas diria com outros aí, filho. E sabe, eu não sei nada. Então eu falo assim, você não precisa saber nada, você só ora e eu faço a obra. Então tá bom. Glória a Deus. Mas aí quando eu passando lá no calçadão, lá no Presidente Prudente, aí vinha uma irmãzinha fumando. Eu vi ela fumando de longe, ela tinha 16 anos, chamada Juliana. A Juliana vinha vindo fumando, e eu daqui pra lá, e ela de lá pra cá. Falei, senhor, e agora, como é que fala pra ela? É a paz dele, é o quê? Boa tarde? Glória, tá fumando? Então eu falei, ela é fraca, mas é minha serva. Dá paz de Deus pra ela. Ela chegou perto dele e falou, Juliana, pra bem vontade. Jogou a bituca fora do cigarro. E eu queria falar uma coisa pra ela, mas não sabia falar. Aí eu falei assim, Deus te ama. Ela falou, Deus me ama? Falei, ama. Ela foi tocar com uma prova. Prova que Deus me ama, porque eu falei, é fácil, quero ver, vamos provar. E eu não sabia provar isso. Eu falei, mas Deus mandou falar que ama você agora, espera um pouquinho aí, vamos ficar na boca. Glória a Deus. Mas foi só ir agora, ele eu falo para ela, se eu mandou falar que faz de Deus e tudo e que ama ela, então o que eu falo? Eu falo no meu coração, você não vai lá em Buenos Aires, na Argentina, atender a irmã da mocidade, não vai com ônibus, na excursão? Sim, então fala para ela que ela ganhou uma passagem para ir na irmã da mocidade em Buenos Aires e depois até Santiago, lá no Chile. Eu falei, sabe por que Deus te ama? Ela falou, por quê? Porque você acabou de ganhar de Deus uma passagem para você ir na reunião da mocidade em Buenos Aires e até no Chile. Ela começou a chorar. Então Deus me ama. Eu falei, ama, glória a Deus. Aí a mãe dela me ligou mais tarde e falou, Mondar, é verdade que Deus preparou uma passagem para a Juliana? Eu falei, é. Falou, Mondar, não leva não. Ela vai dar trabalho para o irmão. Ela está muito fraca e está
amizade era bastante fraca, também ruim. Falei, não, minha irmã, quem precisa de remédio é o doente. Mas dentro atrás é do doente, o sarado, não precisa ninguém cuidar deles não. Agora o doente precisa de remédio. Deixa ela aí sim, vai dar trabalho não. E ela foi, irmãos, com a gente. E nós congregamos lá em Curitiba, de lá fomos Florianópolis, Serra Gaúcha, na Punta del Este, Montevidéu, e fomos congregando aí, aquecendo. Quando chegou lá em Buenos Aires, nós ia ficar 3 dias lá, depois ia seguir para o Chile, lá para Mendonça, na Cordilheira dos Andes, até irmãos lá em Santiago. Daí em Buenos Aires, quando nós ia seguir para frente, veio um rapaz de uns 18 anos, o nome dele é Mauro, que é filho do ancião da Central de Buenos Aires. Ele falou, não tem uma vaga no ônibus para mim ir com vocês até o Chile, e depois na volta você me larga aqui em Buenos Aires. Falei, tem um lugar no ônibus, se o senhor vai deixar, você pode ir. Ele foi falar com o Daniel Maciel, que é o ancião da Central, lá de Buenos Aires. Aí o pai dele falou, pode levar o rapaz, quando você voltar, larga ele aqui. Irmãos, ele sentou lá por perto da Juliana no ônibus, e a viagem inteira ele foi conversando. Glória a Deus. Aí, ficamos parados uma semana. Na volta eu falei, desce aqui em Buenos Aires, você mora aqui, e nós vamos seguir para o Brasil. Ele envermelhou o olho, queria chorar. Eu falei, irmão, já está com saudade de nós, irmão? Ele foi dentro dos irmãos, da Juliana. Glória a Deus. Falei, pro irmão, deixa ir para o Brasil. Deixa eu ir lá para o Brasil. Eu falei, rapaz, você mora aqui. Aí ele foi falar com o pai dele, ele falou, rapaz, vem para o Brasil lá. Ele falou, pode levar ele. Daqui uma semana eu estou tirando férias aqui em Buenos Aires, eu vou buscar lá em Presidente Prudente. Aí o rapaz veio para minha casa, ficou lá, aí um dia ele falou assim, estou apaixonado da moça lá. Eu falei, problema seu, vai lá nessas curvas, né? Para com o pai dela, se vira lá. Aí ele falou que eu sou estrangeiro, eu não conheço a família, o testemunho. Eu falei, o pai é gente boa, a mãe também é gente boa, ela também é gente boa, só que tem uma fumaça da vida dela. Aí ele falou, fumaça? Eu falei, é fumaça. Glória a Deus. E ele começou a namorar ela, aí liguei para ela e falou, eu acabei de jogar com o rapaz aqui, se você fumar aí, vai dar problema. Glória a Deus. Ela falou, não, vontade, o senhor já libertou eu quero estudar música. Aí, foi lá com a irmã que ensina a música, a irmã deu um carreirão dela lá. Mas não vai ensinar a música para a irmã que fuma. Glória a Deus. Ela veio chorando, mandaram a irmã não quer ensinar, porque vai ensinar assim, volta lá. Aí liguei para a irmã e falei, ensina a minha conta. Glória a Deus. Põe na minha conta, aí ensina ela. Mas ela falou, eu falei, depois na minha conta. Aí a irmã falou, vai ensinar, vai ensinar ela. Glória a Deus. Aí ela começou a ensinar e depois ela falou, se você fumar, eu estou morto. Glória a Deus. Agora vai sentar aí. E ela, irmão, falou, não, se eu não for por minha causa, posso ficar cegado que eu não tenho visto fumar não. Irmão, Deus abençoe, logo ela fez teste para tocar no irmão de jovem. O rapaz dele ficou doido com ela. Logo ela fez para tocar no culto oficial. E ele veio e casou. Hoje ela mora em Buenos Aires, é organista da Central, trabalha na cozinha regional, trabalha na embaixada do Brasil pela advogada lá em Buenos Aires, e nós estamos dando glória a Deus, porque quem tem de alma é só Deus. E quem precisa de remédio é os doentes. Glória é o nome do Senhor. E assim por misericórdia do Senhor, irmão, tem nos ajudado. A esposa esteve comigo lá, preparou o batismo também no Rio Jordão, e assim por diante. Mais uma vez ligou o irmão para mim e falou assim, eu sou aqui de Londrina, você faz viagem aí, você leva a pessoa idoso? Eu falei, levo. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 84. Mas eu sou operado, uso fraldão, e tudo. Eu falei, irmão, anda. Ele falou, anda. Lá e tal. Dá para ir sim. Aí ele falou, estou bem aqui em Londrina, eu vou assinar o contrato com o irmão e eu vou para lá. Aí nós estávamos em 42 na viagem, eu fui de 2 em 2 nos quartos, casal, já ficava o casal no quarto, 2 irmãs com 2 irmãs, 2 irmãos com 2 irmãos, foi. Aí só foi eu e ele. Aí eu falei, mas você não vai dois? Aí ele falou, não vai dormir comigo? Eu falei, não ronca. Aí ele falou, eu ronco. Eu falei, então você deixa eu dormir primeiro. Glória a Deus. Irmão, mas foi a melhor coisa. Quando eu 84 anos de idade, a pessoa maravilhosa, não era uma pessoa antipática.
pessoa era um doce, aquele irmão. E de noite nós conversava até tarde. E eu achava assim, pela experiência de vida, meu irmão, foi tudo que eu aprendia com ele, uma pessoa muito sábia. Ele falou, já fui prefeito lá no Paraná, e começou a contar a história. Eu falei, mas o irmão já é crente antigo? Ele falou, não, eu batizei com 80 anos, faz 4 anos que eu sou batizado. Aí ele falou, você estava com um tumor na cabeça, do tamanho de uma laranja. Teve muitas propriedades, fui prefeito, ajudei muita gente. Eu e meu sobrinho, tudo é bispo, outros são padres. Eu tenho muita amizade lá na igreja minha, na igreja católica, lá tudo. Mas acontece que saiu um tumor na minha cabeça e o povo sumiu tudo. Desapareceu todo mundo. Daí eu comecei a ficar isolado, sozinho. O pessoal falava assim, o Dito Garcia está com um tumor na cabeça, está morto já, 80 anos. Um tumor daquele acabou. Sumiu um parente, sumiu o pessoal da igreja, eu fiquei isolado, me deram por morto. Mas um dia bateu o palmo no meu portão, e era o irmão da congregação, falou assim, seu Dito, eu sei que o senhor não vale crente, mas eu vim aqui fazer uma oração, se o senhor aceita. Ele falou, não aceitava não, pois eu não gosto de crente mesmo. Mas a minha igreja abandonou eu, meus parentes também, agora tem que apelar para os crentes. Porque eu estou sozinho, glória a Deus, não pode entrar. O irmão entrou, fez oração, convidou ele para ir na igreja, ele foi, gostou, quando voltou do culto, a esposa falou, Dito, o que você achou lá da igreja dos crentes? Ele falou, gostei, mas o que mais eu gostei de lá foi o hino 65 que eles cantaram e tocaram, e eu fiquei apaixonado pelo hino 65 deles. No dia seguinte foi fazer uma cirurgia da cabeça para remover aquele caroço que tinha na cabeça, e ele ficou em coma e não voltava mais do coma. E o médico chamou os familiares e ali falou com eles, quando vocês entrarem no UTI para visitar o Dito, vocês falam bastante no ouvido dele, das coisas que ele mais gosta, para poder ali incentivar, para poder ver se consegue ativar novamente o cérebro dele, porque ele não volta mais do coma. Aí a esposa falava um monte de coisa no ouvido dele. Ô Dito, o senhor lembra da fazenda, dos cavalos, que ele gostava, cantar que nem morto. A minha filha, pai, o senhor lembra quando o senhor ganhou a eleição e o povo está aí com o senhor nos ombros? Cantar morto. Não vai. Aí deu 10 dias, deu 20 dias, 30 dias, 40 dias, o povo contando história no ouvido dele. De tudo que conhecia, contaram e ele não guardava. Aí desanimaram a família, desanimou. Ô doutor, mas não aguenta mais contar história lá no ouvido dele. Ele não gosta, doutor. O doutor falou, não desanima, ele está vivo, mas está em coma. Ele tem que continuar para ver se motiva o cérebro a funcionar. Mas a esposa não tinha mais o que contar, já tinha todos os assuntos, já tinha contado no ouvido dele, mas foi lá e falou, ô Dito, você lembra daquela igreja dos crentes? Se você foi lá, eu estou apaixonado pelo hino 70, que lá canta e toca, e você ficou apaixonado pelo hino 70, ele levantou a cabeça e falou, é o 65. Glória a Deus. Glória a Deus. É o 65. Sentou, pediu comida, saiu do TI, foi para o quarto. Glória ao nome do Senhor. E lá no quarto, contaram para ele, o senhor ficou 40 dias como morto. Ele contava todo tipo de história, o senhor não voltava. Mas quando contando daquele dia que o senhor foi naquela igreja lá, o senhor voltou na hora. Ele falou, meu Deus, eu fiquei naquela outra lá 80 anos, ele não pode fazer nada por mim. É só um dia só que eu fui, olha só que já fez, é nada que eu vou batizar. Glória ao nome do Senhor. Eu chamo ele nessa graça, a esposa, os filhos, ele foi viajar comigo lá para Israel, e aqui nós estamos dando glória na presença de Deus. Nos prepararam outra oportunidade. Trouxe saudações nos Estados Unidos, onde estive há pouco agora, também lá na Itália, onde congregamos na Intéramos junto com os irmãos. Aconteceu um episódio lá, felizmente, nós estávamos em 34 irmãos, faleceu lá em Roma, damos de tudo. E o irmão desceu lá em Roma com nós, filmou um avião lá no aeroporto de Fiumicino, e quando foi delegar o
foi lá no hospital, deixou o pessoal no hotel e peguei um táxi, fui no hospital. Chegou lá, o médico falou, infelizmente ele veio a óbito. E aí teve que fazer todos os trâmites e tudo. Mas a maior preocupação foi que eu não contei para os irmãos da viagem para não tribular eles, né? Mas acontece que a seguradora, que eu tinha feito o seguro, ela queria cremar. Falou, vamos cremar. Eu falei, cremar não. Nossa religião não permite ser cremado. Nossos irmãos não podem ser cremados. Porque está escrito na palavra que o corpo tem que voltar ao pó, mas voltar ao pó de forma natural, não forçada.